Os 3 estágios da dúvida. A dúvida tem 3 estágios: ausência da dúvida, presença inteligente da dúvida e presença excessiva da dúvida. Bom, então a ausência da dúvida, ela gera psicopatas, né? Então, quem nunca duvida de si, quem se acha infalível e perfeito, nunca terá compaixão pelos outros. A dúvida inteligente abre as janelas da inteligência e estimula a criatividade e a produção de novas respostas. A presença excessiva da dúvida leva a retrair a inteligência e causa extrema insegurança. As pessoas se tornam excessivamente tímidas e autopunitivas. A dúvida inteligente, ela esvazia o orgulho. As parábolas que Jesus contava tinham por objetivo estimular o espírito das pessoas a romper o seu cárcere intelectual, levando-as a confrontar-se com seu orgulho e rigidez. Ele respondia a perguntas com outras perguntas, e suas respostas sempre abriam os horizontes dos pensamentos. Era um grande mestre da educação, pois seus discípulos formavam e não informavam. Alguns têm títulos de doutores, mas são meros reprodutores de conhecimento que repetem o que estudaram e o que os outros produziram. Precisamos de poetas da vida, de engenheiros de novas ideias. Precisamos surpreender as pessoas e ajudá-las a mudar os alicerces da sua história. Quem andava com Jesus Cristo quebrava constantemente os próprios paradigmas. Não havia rotina. Os seus gestos e comportamentos surpreendiam de tal modo os seus discípulos que, pouco a pouco, foram lapidando suas personalidades. Você surpreende as pessoas, incentiva o ânimo delas ou você as bloqueia? Uma indagação, uma pergunta para você que está ouvindo agora. Refletir sobre como é o seu nível de respeito, de indagações com relação às pessoas e com relação a ti mesmo. Um engenheiro de ideias, uma história que deu certo. Então, Augusto Cury, ele diz que teve um paciente que tinha um excelente nível intelectual, porém, era tenso e tinha graves problemas de relacionamento com uma das suas filhas. Bom, pai e filha se atritavam continuamente. Durante o processo terapêutico, o Augusto Cury disse para que, se ele quisesse mudar a natureza da relação com a filha, ele tinha de reescrever a imagem doentia que o relacionamento dos dois construíra nos territórios inconscientes da memória de ambos. O desafio era reeditar esta imagem, já que é impossível deletá-la. Reeditar a imagem, porque deletar é impossível. E essas imagens que você tem, você aí que está ouvindo, as imagens que você tem dos conflitos, as imagens dos medos e tudo isso que está aí construído, que você construiu, né, perante o seu dia a dia, perante a sua educação, perante tudo, a religião, a sociedade e tudo, você construiu aí nos territórios do seu inconsciente. Então é possível reeditar, o que eu chamo de reprogramar, né, que é o nosso trabalho que a gente faz aqui. Mas
É impossível você deletar, apagar essa imagem, é impossível. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, tem que trazer novos paradigmas para isso. E para que a filha dessa pessoa, né, reeditasse a imagem doentia que ela tinha do pai, ele teria de surpreendê-la com gestos inusitados e incomuns. Então, foi a técnica que esse terapeuta, né, que é Augusto Cury, que ele na verdade é um psiquiatra e um pesquisador, um cientista, foi a técnica que ele trouxe. Então, o pai deveria surpreender a filha com gestos incomuns e inusitados. Ele entendeu os papéis da memória e estabeleceu como meta mudar essa história. Sem meta, não mudamos o roteiro das nossas vidas, ok? Se você não tem claro para você as suas metas, você não vai mudar o roteiro da sua vida, vai continuar a mesma. Então, tem que ter metas para isso. Então, um dia, esse paciente, ele pediu à filha que comprasse um buquê de flores para presentear a esposa de um amigo que fazia aniversário. Então, ela mais uma vez se recusou, né? E ela se recusou a atender o pedido do pai, dizendo que não tinha tempo, etc. Essa recusa deveria denotar nele um fenômeno inconsciente, chamado gatilho de memória. Não é? Gatilho de memória é um nome que o Augusto Cury deu para o que ele chama de inteligência multifocal, que abriria nela uma janela contendo uma imagem doentia da filha e levando-o a agredi-la com palavras. Seria isso. O pai repetiria mais uma vez que a sustentava, que pagava a sua faculdade, a gasolina do seu carro e que ela não reconhecia o seu valor, e etc, etc e tal. Ambos sairiam, como sempre, magoados. Mas dessa vez ele mudou de atitude. Ele tinha aprendido a administrar os seus pensamentos e a controlar as janelas da memória. Ele ficou em silêncio e saiu. Foi à floricultura, comprou o buquê de flores. E sabe o que mais ele fez? Escolheu o botão da rosa mais bonita para dar à filha. Chegando em casa, entregou-lhe a rosa, dizendo que a amava muito, e acrescentou o quanto a filha era importante para ele e que não podia viver sem ela. Atônita com a atitude do pai, a jovem chorou, porque acabara de descobrir alguém que não conhecia. A mudança de comportamento desse cliente persistiu e foi fazendo com que, sem que a filha se desse conta, a imagem autoritária e rígida do pai começasse a ser reeditada nos arquivos inconscientes da sua memória. Passou a respeitá-lo, amá-lo, ouvi-lo, percebendo que, embora não soubesse se expressar, ele queria o melhor para ela. O pai, por sua vez, começou a reescrever a imagem da filha, encantando-se com suas qualidades. Bem, não é difícil imaginar o que aconteceu. Eles deixaram de ser dois estranhos, começaram a dividir seus mundos e a cruzar suas histórias. Antes, respiravam o mesmo ar, mas estavam em universos diferentes, muito distantes um do outro. Hoje são grandes amigos, se amam calorosamente. A mudança foi tão notável que ele me pediu para Augusto Cury, né, para escrever sobre os papéis da memória em um próximo livro, para que outros pais e filhos tivessem a mesma oportunidade de mudar os seus relacionamentos. Em sua homenagem, relatei a história. Esse homem se tornou um engenheiro de ideias. Algumas pesquisas que Augusto Cury fez o levaram a concluir que mais de 80% dos pais e filhos vivem como estranhos. Você consegue surpreender com seus gestos as pessoas com quem convive ou é uma pessoa imutável? Se você não as surpreender, nunca irá conquistá-las. Avalie se você não é uma pessoa difícil, não é? Às vezes você não consegue ver isso, não consegue entender. Às vezes somos bons produtos com péssima embalagem e vendemos
mal nossa imagem. Fale com o coração, conquiste as pessoas difíceis, faça coisas que nunca fez por elas. Seja um engenheiro de ideias, cause impacto na emoção e na memória dos mais próximos. Você ficará impressionado com o resultado. Os engenheiros de ideias estão escasseando, e não apenas no campo das relações interpessoais, mas também no da psicologia, sociologia, filosofia e no das ciências físicas e matemáticas. O mais extraordinário engenheiro de ideias, Jesus. Jesus construía relações sociais riquíssimas, mesmo em pouco tempo. As pessoas que conviviam com ele o amavam intensamente. Multidões despertavam antes do nascer do sol para ouvi-lo. O evangelista João nos conta no capítulo 4 a história da samaritana. Era uma mulher promíscua e socialmente rejeitada. Mas o mestre do amor não lhe pediu explicações sobre os homens com quem ela tinha andado. Disse apenas que ela estava sedenta, ansiosa e precisava beber de uma água que jamais experimentara. Uma água que saciaria sua sede para sempre. Todo o diálogo de Jesus com a samaritana deixou-a tão encantada que ela saiu pela cidade falando a todos sobre ele, embora mal o conhecesse. Que homem é esse que, com poucas palavras, deixa maravilhados seus ouvintes? As pessoas querem enquadrar o homem Jesus, mas isso é impossível. Independentemente da sua divindade, ele foi um homem. E um homem deslumbrante.